Este é o nosso 7º capítulo sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos. E hoje a gente vai mergulhar no início do ministério de Jesus e no chamado dos seus primeiros discípulos. Então, depois de voltar para Galiléia, é aqui que Jesus começa para valer o seu ministério público. E ele já chega com uma mensagem, sabe? Uma mensagem bem direta e urgente que a gente encontra registrada tanto em Mateus quanto em Marcos. Essa era a mensagem central da pregação dele no começo. Era um chamado bem direto mesmo. Mudem a mentalidade, mudem de vida, porque o reino de Deus está chegando. Essa ideia, na verdade, foi o que norteou todo o ministério dele dali para frente. Agora, olha que interessante. O Evangelho de João traz uma história exclusiva desse período. Enquanto Jesus estava lá em Caná, ele realiza o seu segundo sinal. E que sinal? Ele cura o filho de um oficial do rei que estava doente em Cafarnaum, a quilômetros de distância. É uma demonstração de autoridade que, assim, não tem barreiras físicas. E o João, ele é mestre nos detalhes, né? Ele registra uma coisa fascinante. O pai do menino depois foi checar e confirmou que a febre sumiu exatamente à 1 da tarde. A hora certinha em que Jesus tinha falado, o seu filho continuará vivo. Poxa, esse detalhe foi tão poderoso que não só ele, mas a família inteira dele passou a crer. Bom, seguindo em frente, a gente chega num dos momentos mais tensos e dramáticos desse comecinho do ministério. A volta de Jesus para a cidade onde ele cresceu, Nazaré. E essa é uma história que, olha só, a gente só encontra no Evangelho de Lucas. Isso já mostra como cada evangelista tinha um olhar, uma perspectiva única. Imagina a cena. Tá todo mundo na sinagoga num sábado. Jesus se levanta para fazer a leitura. E ele escolhe justo essa passagem do profeta Isaías, uma promessa super conhecida sobre o Messias. Até aí tudo bem, mas o que ele faz logo depois deixou todo mundo de queixo caído. Com uma frase só, uma única frase, Jesus diz que aquela profecia é sobre ele. Ele não está falando de algo que vai acontecer lá no futuro, não. Ele diz, essa promessa se cumpriu hoje, aqui e agora. Foi uma declaração de uma audácia tremenda, e a reação foi instantânea. A reação do pessoal mudou da água para o vinho, sabe? Começou com todo mundo admirado, mas rapidinho virou dúvida. Ué, mas esse não é o filho do José, o carpinteiro? Como assim? E aí, quando Jesus os desafia, dizendo que santo de casa não faz milagre, a admiração vira ódio, vira uma fúria tão grande que eles tentam jogar Jesus de um penhasco. Depois dessa recepção, digamos, nada calorosa em Nazaré, Jesus muda a sua base de operações. Ele vai para Cafarnaum, que era uma cidade bem mais movimentada, na beira do mar da Galileia. E Cafarnaum vai se tornar basicamente o quartel-general do ministério dele na Galileia. E é lá em Cafarnaum que acontece um momento chave, o chamado dos primeiros discípulos. E o mais legal aqui é a gente parar para observar como os evangelhos contam essa história. Cada um dá detalhes diferentes, cada um foca em uma coisa. Olha, comparar os relatos é muito revelador. Mateus e Marcos, eles focam na autoridade, na resposta imediata. Jesus fala, sigam-me, e pronto, eles largam tudo na hora. Já o Lucas, ele nos dá um contexto maior. Ele conta sobre o milagre da pesca maravilhosa que acontece antes do chamado. E esse detalhe do Lucas é genial, porque não só prepara o terreno, como também mostra o lado humano de Pedro, que se sente totalmente indigno, pecador, diante daquele poder todo de Jesus. E é justamente por causa dessa reação de Pedro que Jesus fala aquelas palavras tão famosas. Ele não só acalma o Pedro, mas redefine completamente o propósito da vida dele. A antiga profissão deles ganha um significado totalmente novo, uma missão espiritual. Então, já instalado em sua nova base, Jesus começa a mostrar seu poder e sua autoridade de um jeito que não deixava dúvida para ninguém. Isso tanto no seu jeito de ensinar, quanto nos milagres que ele fazia. O próprio povo, de acordo com o que Marcos nos conta, sacou na hora que tinha algo diferente ali. A pergunta que eles fazem revela o espanto. O ensino dele não era como o dos mestres da lei, que ficavam só citando o que outros já tinham dito. Não, ele falava com uma autoridade que vinha dele mesmo. E essa autoridade fica escancarada no primeiro exorcismo público. Tanto Marcos quanto Lucas contam essa história, e aqui a gente vê de novo aquelas pequenas diferenças entre os evangelhos, sabe? Os detalhes mudam um pouquinho. Marcos fala de um espírito imundo, Lucas de um demônio, e ainda acrescenta que ele saiu sem o ferir. Mas a estrutura da história é a mesma. O espírito sabe quem é Jesus, Jesus dá uma ordem com autoridade e o espírito obedece. Logo depois, vem um milagre que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, a cura da sogra de Pedro. E aqui, a consistência entre os relatos é impressionante.
A história é basicamente a mesma nos três. Jesus entra na casa, cura a mulher da febre e o resultado é imediato e completo. Ela levanta na hora e já começa a servir todo mundo. Um sinal de recuperação total. Bom, e como era de se imaginar, né? Com esses ensinamentos cheios de autoridade e essas demonstrações de poder, a fama de Jesus se espalhou que nem fogo em mato seco. Foi muito além dos muros de Cafarnaum. O Evangelho de Mateus nos dá uma noção do tamanho que isso tomou. Vinha gente de todo lugar. Da Galiléia, óbvio, mas também de Decápolis, da capital Jerusalém, da Judéia e até do outro lado do Rio Jordão. Virou um verdadeiro movimento que tomou conta da região. Mas apesar de toda essa fama crescendo em Cafarnaum, Jesus deixa bem claro, e isso Marcos registra, que a missão dele não era criar raízes num lugar só. O propósito dele era levar a mensagem do reino para todas as cidades. Essa frase mostra bem o espírito da sua missão, que era itinerante, sempre em movimento. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.